comecei a me relacionar com meninas no colégio Dom Pedro. Voltei a estudar com as minhas amigas que eu já tinha, enfim, e comecei a me relacionar com meninos. Muitas meninas se relacionaram com meninas nesse colégio, só que muitas se relacionaram por modinha, enfim. E eu e algumas amigas continuamos nos relacionando com meninas e eu comecei a namorar. Eu comecei a namorar uma pessoa e, mais uma vez, brigando com a minha mãe, foi uma briga muito feia. Eu fui morar, não era nem longe, gente, era praticamente na mesma rua, mas eu fui morar com essa menina. Eu morava com a mãe dela aceitou de boa morar com ela. Mas, né, gente, morar, como eu tenho total experiência, morar na casa dos outros não é a mesma coisa do que morar na casa dos seus pais. Meu pai vive dizendo isso. Voltando. Aí, decidimos, passou, acho que não chegou a ser um ano. Não chegou a ser um ano e alguns meses, decidimos morar na casa de trás. Na casa dessa minha namorada, na casa de trás, tinha um quarto onde acho que o irmão dela vivia. E o meu pai sempre juntou, desde quando eu era criança, ele tem uma poupança no meu nome, no nome da minha irmã, e ele juntava dinheiro ali, todo o dinheiro que dava ele colocava. E aí eu pedi a minha poupança, porque era só um quarto, gente, era literalmente um quarto, não tinha banheiro, não tinha nada. Porque eu já tinha, não tinha 18 anos, eu tinha uns 16, 17, tava perto dos 18, e eu fui e pedi a minha poupança porque eu queria reformar pra gente morar lá, enfim. E aí a gente foi, mudou de lugar, eu e ela emassamos tudo, enfim, fizemos um monte de coisa. Enfim, torrei toda a minha poupança, que hoje em dia talvez não seria muita coisa, mas na época era bastante coisa. E uma vez meu pai foi lá e foi muito triste pra mim, porque meu pai sempre se preocupou, né, ele é muito preocupado em onde a gente tá morando, o que a gente tá comendo, enfim. E era um lugar, não era um lugar legal, né, gente, era um quarto onde a gente botou um fogão, uma cozinha, uma geladeira, um guarda-roupa dela e uma cama de solteiro no chão. E era no fundo do quintal desse quintal onde ela morava. Enfim, torrei toda a minha poupança. O banheiro não chegou a ficar pronto, que era o que a gente estava reformando, que é o que foi foi minha poupança. Enfim, e aí ficamos lá por um tempo, mas eu não cheguei a ver o banheiro ficar pronto. E a gente teve uma briga. Ela depois me disse que foi porque eu queria varrer debaixo da cama e ela não queria levantar, não sei, gente, eu com minhas manias de limpeza. Enfim, foi uma coisa super bobinha e a gente brigou, a gente caiu na porrada mesmo. Porque nessa época alguns amigos meus dizem que era muito triste, porque eu achava que, eu não sei dizer assim, é um relacionamento abusivo mentalmente, creio eu. Mas a gente brigava muito também. Não creio que ela fazia por mal, mas eu vou tentar postar algumas fotos aqui. Nessa época eu fiquei muito, muito mais magra do que o normal. Teve um dia, quando eu me relacionava com ela, teve uma vez que algumas pessoas pegaram uma foto minha, eu dançava na época com alguns amigos e me apresentava. E pegaram uma foto minha e colocaram no Facebook dizendo que eu era uma cracuda, enfim, por ser muito magra. E eu tava nessa época realmente muito mais magra do que o normal. E aparentava, era bem feia, parecia que eu tinha, sei lá, anorexia, mas na época acho que eu tinha anemia. E enfim, colocaram uma foto minha dizendo que eu era uma cracuda no Facebook. Nesse tempo eu me mutilava, me cortava, me batia, então foi muito ruim pra mim. Nessa época eu tava na casa da minha mãe quando eu vi essa foto e eu entrei no quarto, comecei a me bater, chorar muito, gritava muito. A gente teve uma briga muito feia, ela saiu, eu fui pegar minhas coisas pra ir embora. E ela tinha um cachorro, gente, eu tenho pavor a qualquer bicho, qualquer animal. O único bicho que eu tive foi um gato, mas quando ele era muito pequenininho, eu não pegava nele, porque eu tenho nervoso delas. Enfim, eu tenho medo de qualquer bicho, mas jamais faço maldade. E quando a gente brigou e eu saí, o cachorro dela me seguiu. E eu gritando, eu não lembro agora o nome do cachorro, pro cachorro sair. E tinha ido embora, o cachorro foi atropelado. Eu tava com alguns amigos meus e o cachorro foi atropelado. E eu entrei em desespero, não sabia o que fazer, mas era um momento de emergência. E gritei, voltei, a mãe dessa menina, gritei, corre, o cachorro foi atropelado, E ela olhou pra mim e falou assim, o cachorro foi atropelado, Caroline, não lembro. Enfim, gente, ela acha que eu joguei o cachorro em frente do carro, eu não sei o que ela achou, que eu machuquei o cachorro, enfim. Enfim, nessa parte depois de um tempo eu creio que Deus tinha preparado, Deus estava preparando todo o ambiente. Sabe quando você passa por alguns momentos difíceis e você
você não entende no começo, mas Deus sabe o que tá fazendo. Então a gente brigou por um motivo super bobo, mas foi uma briga muito feia, a gente caiu na porrada, quebramos tudo. Então foi o motivo de eu ter saído de casa e ido pra minha mãe. Então eu acho que Deus já estava preparando, depois do tempo comecei a entender, porque era muito difícil eu voltar pra casa da minha mãe, né? Enfim, e quando eu voltei pra casa da minha mãe e a minha irmã já tinha aceitado Jesus. Há muito tempo eu tinha... alguns anos atrás, quando eu tinha em torno de 15 anos, eu tinha aceitado Jesus. Mas a minha mãe não deixava eu ir pra igreja. A mãe da minha amiga tentou convencer e tal, mas ela não deixou e eu acabei que eu desisti. A minha mãe quando a gente foi pra Mesquita, ela começou a frequentar um candomblé e a gente começou aí também. Eu tinha muito medo da primeira vez que eu fui, eu fiquei com muito medo. Eu fui rezando Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Mas fui e comecei a ir aí, eu tinha roupa, e aí eu e minha irmã começamos a ficar mais frequentes do que a minha mãe. Minha mãe ia, mas tinha muito medo de se comprometer. E aí eu tinha roupa, minha irmã também, a gente entrava em roda, a gente dançava, enfim, a gente viramos candomblecistas. Mas quando a minha irmã tinha uns 12 anos, ela começou a namorar o meu cunhado até hoje, o Wallace, e eles visitaram uma igreja e aceitaram Jesus, e minha mãe não teve problema nenhum com isso. E aí, quando eu fui pra casa da minha mãe, nesse tempo terminei com ela, fui pra casa da minha mãe, e a minha irmã um dia me convidou. E eu fui muito certa que eu queria aceitar Jesus naquele dia. Eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Eu sempre dou o exemplo que pra mim a Páscoa era chocolate, realmente. Eu nunca tinha sido ensinada do que era realmente a Páscoa, do que era realmente o Natal. Pra mim era só festa. Na minha família, por parte de mãe, ninguém é cristão. Seguem até outras religiões, mas ninguém é cristão, ninguém é religioso. Então a minha irmã me chamou depois de alguns meses que eu fui morar com a minha mãe, e eu fui muito certa. Eu não lembro o que o pastor falou, eu não lembro da novela, de nada. Eu só lembro que a hora que ele perguntou quem queria aceitar Jesus, que levantasse a mão, eu levantei, foi muito automático. E depois eu descobri que a minha irmã, a líder dela, toda a célula, e tinha muitas pessoas na igreja orando por mim, para que eu aceitasse Jesus. Aceitei Jesus, foi um tempo muito bom. Eu era do Ministério de Dança, do Ministério de Louvor dos Jovens, a minha irmã era do teatro, enfim, eu cheguei a me batizar. Foi quando eu conheci o meu namorado. No dia que eu me batizei, o meu namorado, ele me viu, na verdade. E nesse decorrer, a gente ficou na igreja, era um tempo muito tranquilo, mas as minhas brigas com a minha mãe continuavam muito. E aí, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, e na verdade, uma prima minha, por parte de pais, me convidou para morar com eles, com os meus tios em Nilópolis. Nilópolis é muito perto de Mesquita, uma do lado da outra. E eu comecei a ir para muitos finais de semana de lá, a gente se dava muito bem, E aí, ela me convidou para ir morar lá com os meus tios, e aí eu fui morar com eles. Só que quando eu fui morar com eles, eu passei por um tempo, um ano, na verdade um pouco mais de um ano, eu comecei a voltar a visitar muito a igreja que eu aceitei Jesus, e comecei a voltar a ministrar. Como eu tinha ido pra lá, eu fiquei meio afastada da igreja que eu era, comecei a visitar a igreja deles, só que não tinha ministério de dança, não tinha muitos ministérios. E aí eu comecei a visitar a igreja daqui, de Mesquita, onde eu tinha aceitado Jesus. Tinha muita vontade de voltar para o ministério de dança, que era o que me fazia muita falta. E eu comecei a visitar, só que os ensaios eram aos sábados e as terças de noite, eram muito certos. E aos sábados nem tanto. Então eu tinha que ir na terça de noite, então era complicado, porque eu ia sexta de noite, ficava sexta, sábado, domingo, segunda e terça de noite, só conseguia ir para casa no outro dia, na quarta-feira. Então eu quase não ficava em casa quando eu morava em Nilópolis, nesse tempo. Então a minha tia falou pra mim voltar a morar, se eu não tinha vontade de voltar a morar com a minha mãe, falou pra mim voltar a morar com a minha mãe por conta da igreja. E eu voltei. E aí, só que quando eu voltei, eu fui morar na casa da minha mãe, claro, né? E eu ficava muito numa amiga minha, que morava próxima a ela na Chatuba. E aí, final de semana eu ficava na casa do meu namorado, dia de semana eu ficava nessa minha amiga, e descia sempre para os eventos da igreja, final de semana eu dormia na casa dele por causa dos eventos da igreja, culto, enfim. Só que minha sogra uma vez ou outra pedia pra mim ficar, porque ela ia fazer alguma coisa na segunda noite que eu gosto, ou na terça, eu acabava subindo e ficava mais na casa do meu namorado do que na casa dessa minha amiga.
Mas aí, uma vez ou outra, eu dormia na casa da minha mãe, porque na verdade eu não morava na casa dessa minha amiga, eu morava na casa da minha mãe, ia pra casa dessa minha amiga e passava o final de semana na casa do meu namorado, então era muito confuso. E aí, num desses dias que eu fui dormir na minha mãe, a gente brigou, dormi pouca da manhã, e na hora do desespero, não sabia o que fazer, eu peguei um Uber com algumas coisas minhas e fui pra casa do meu namorado. Enfim, passei lá uma semana, né? Minha sogra falou pra mim ficar lá uma semana pra acalmar as coisas. E como eu já ficava muito tempo lá, minha sogra sentou comigo quando eu ia já embora. Eu ia ter que ir embora. Eu não me recordo o porquê do que eu ficava nessa minha amiga, na minha mãe e no meu namorado, mas eu não lembro assim, muitos detalhes, nem tudo eu lembro ao certo. Mas nessa época, aí foi, minha sogra me chamou e falou que ia conversar com meu namorado se ele concordasse e tal, ou que ia avisar ele, eu não sei direito, pra que eu ficasse na casa da minha sogra, pra que eu morasse com eles, porque eu já passava a maior parte do tempo com eles e dormindo lá, e pra mim não ficar nessa confusão de não moro em lugar nenhum e cada dia eu tô dormindo num lugar. E fui eu me mudar novamente e morar lá. Quando eu fui, quando eu morava na minha mãe ainda, eu tinha um projeto de vender brownies com a minha irmã e a gente começou a vender, começamos a divulgar no Facebook e tinha dado certo, a gente pegou uma receita bacana na internet, enfim. Só que na época minha irmã tinha um canal no YouTube com uma amiga dela e ela queria se dedicar a esse canal e eu queria muito me dedicar a isso porque eu já tinha mais de 18 anos e eu realmente queria trabalhar. E ela ainda não tinha nem 18 anos e, enfim, queria se dedicar a esse canal no YouTube com a amiga. E eu fui com uma amiga minha, uma antiga amiga minha, colega da época da igreja, e comecei a vender. Mas também não deu certo e aí eu tinha parado de fazer brownie. Quando eu fui morar na casa do meu namorado, eu precisava fazer alguma coisa. Eu já tinha colocado milhões de currículos desde quando eu morava em Nilópolis. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Eu tinha colocado muitos currículos com a minha prima e a gente não foi chamado para nenhuma entrevista. Todas as lojas de Nilópolis e Nova Iguaçu colocamos currículos e nada. E aí decidi começar a vender brownie com uma amiga da igreja. Também não deu certo, porque essa menina arrumou um emprego que era o mais certo e você tentar a vida de microempreendedor é muito incerto, você tem que se dedicar demais até dar certo. E ela também saiu e eu fiquei sozinha, e nessa época a minha sogra disse que tinha certeza que era pra ser eu sozinha mesmo, que Deus sabia de todas as coisas e que era pra mim ser sozinha, como eu sou até hoje. E aí eu comecei a vender brownie, já fez um ano que eu morei lá, a gente se desentendeu. E eu vim morar em Caxias, a gente se desentendeu, eu tive que fechar a nossa browneria, até porque eu tava muito doente, eu sempre tive uma saúde muito precária, há pouco tempo, como eu fiz um vídeo aqui, há mais de um ano, na verdade, eu descobri a febre reumática e tudo isso, todo o meu cansaço extremo já era da febre reumática, eu trabalhava de segunda a segunda, eu dormia de madrugada e acordava às 6 da manhã, então o meu corpo não tava aguentando isso. Quem conhece a febre reumática, eu tenho um vídeo aqui, se você quiser, vou tentar deixar linkado, mas tem aqui no canal, explicando um pouco como é. E aí a gente teve um desentendimento e eu não via solução a não ser, eu não queria mais voltar para casa da minha mãe, e eu não via solução a não ser vir morar em Caxias. Entrei em contato com meu pai e vim morar em Caxias. Vim morar em Caxias, na casa dos meus avós aqui embaixo. O projeto não era que eu ficasse morando lá com eles, era que eu viesse morar sozinha. Então depois de um mês eu consegui mobiliar aqui com o necessário. Algumas coisas eu ganhei. E uma parte que eu sempre conto nos meus testemunhos, mas eu esqueci de colocar aqui, que eu acho importante também, porque são coisas que eu fiz na vida passada, eu não faço mais, que além de beber, na época que eu saía muito, na época que eu namorava meninas, eu fumava no normal, escondido de algumas pessoas, e fumei poucas vezes, menos de 5 eu acho, foi umas 3 eu acho, ou 4 foram muitas, mas algumas vezes eu fumei maconha. Então eu tô falando que eu sempre conto nos meus testemunhos e porque tentar ficar o mais completo possível nesse resumão aqui. E, gente, eu tentei resumir toda a história aqui, o testemunho é muito longo, tem muitos detalhes, eu tenho muita vontade de um dia escrever um livro com cada detalhe mesmo. E tem coisas que eu ainda não sei.
Eu nunca cheguei, meus pais nunca chegaram pra conversar comigo, me contar cada detalhe do que aconteceu. Essa parte em detalhes assim do meu nascimento, eu perguntei à minha mãe há um tempo atrás. Isso que eu sei assim, e o resto eu fui sabendo da boca de um, da boca de outro, quando as pessoas me contavam tentando me magoar. Mas enfim, é isso. A maior lição que eu tenho de tudo isso é que, com certeza, quando eu saí de muita coisa, Deus tinha a mão de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu não me recordo de nada, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus falou comigo naquele dia. E eu sei que foi Ele que levantou minhas mãos. E assim, eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu sei que podia estar muito pior. A vida não foi fácil. As pessoas acham que depois que a gente aceita Jesus tudo é uma maravilha. Não, tudo não é uma maravilha, não. Mas a diferença de quando a gente aceita Jesus é que a gente sabe que, independente de em que luta que a gente for ter, Deus vai estar com a gente em toda a luta, e Ele tem sempre o melhor. Por mais que você pense que você está numa situação difícil, que você não vai aguentar, Deus não dá fardo nenhum que você não possa carregar. Como a irmã da Suelen disse, se você aguenta um fardo de 50 quilos, Deus não vai te dar 51 nunca, Ele te dá exatamente o que você possa carregar. E eu sei que eu sei que muita coisa não coloca a culpa em Deus, porque muita coisa são escolhas nossas. Então muitas coisas eu escolhi viver. Eu escolhi viver muita coisa. Agora, Deus, por amor a mim, escolheu me tirar dessa situação. Ele escolheu me tirar da vida que eu tava, do relacionamento abusivo que eu tava, da situação que eu tava, e de que realmente ali talvez eu não teria futuro. E Deus me tirou disso e eu sou muito grata. Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe do que muitas coisas que eu passei foi pro meu aprendizado. E eu sou muito grata à minha irmã mais nova e ao meu cunhado, porque foram eles que aceitaram Jesus primeiro na minha família, de parte de mãe, onde não tem ninguém que é cristão, e foi eles que me levaram a essa igreja, que infelizmente a gente não tá mais, mas por um bom tempo da nossa vida foi muito importante pra gente. É isso, gente. Desculpa se o vídeo ficou longo. Se ficar muito longo eu vou tentar cortar, mas eu espero que vocês gostem e que tenha sido de um aprendizado para vocês. Em 22 anos eu já me mudei 13 vezes, já passei por muita coisa, mas hoje tudo que eu faço, tudo que eu penso e todos os meus planos passam primeiramente pelas mãos de Deus. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aqui que eu vou respondendo vocês, porque é muita coisa, é muito detalhe, é muito complicado, então eu tentei resumir ao máximo, contando os pontos que eu acho que são mais importantes, e os pontos que eu acho que Deus cuidou de mim desde o ventre da minha mãe, onde Ele não me tirou. Ele cuidou de mim lá dentro para que eu não viesse com nenhuma doença, para que eu viesse perfeita aos olhos dele, mesmo com tantas vezes que eles tentaram me tirar, e tantas vezes que Deus cuidou de mim, como vocês puderam ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos. Não esquece de me seguir lá no Instagram, se inscreve no canal, porque muita gente aqui assiste a gente e não se inscreve no canal. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu like também, porque é de graça, tá bom? E até a próxima. Obrigada por me assistir até aqui. Beijo!